Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula da TransHelp Treinamentos. Hoje a gente vai falar sobre cortes superficiais, cortes profundos e sangramentos. Então vamos lá, sem mais demoras, vamos entrar na nossa aula, vamos falar sobre esses temas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, antes de mais nada, o que é importante deixar claro que o nosso corpo ele tem um sistema de equilíbrio muito refinado. Então você já deve ter percebido, eu tenho certeza disso, que toda vez que você se corta, independente da profundidade, independente do quão profundo é esse corte, o nosso corpo ele tem a capacidade de se regenerar. E como que isso acontece? Se for um corte superficial, um corte pequeno, a regeneração ela é passiva, não precisa de nenhuma intervenção. Se for um corte mais profundo, que afastar as bordas do corte, é necessário que faça uma sutura para aproximar, obviamente procurando um pronto-socorro, uma ajuda médica, e isso vai facilitar bastante a cicatrização. Mas como que isso acontece? Aqui você pode ver, tem um esquema bem bacana para você entender, uma parede vascular, quando ela se rompe, quando faz um corte, o vaso ele se rompe, e isso libera os eritrócitos, que são as hemácias, para fora da circulação, fazendo com que o sangue extravase. Em pouquíssimo tempo, em quem não tem nenhuma doença de coagulação, é ativado o sistema de coagulação e as plaquetas formam a casquinha. Então é muito comum quando você faz um corte pequeno, forma a casquinha, se cutuca, cutuca, coça e sai a casquinha e sangra de novo. Isso faz parte do sistema de coagulação do sangue e é uma atividade plaquetária que é necessária para a manutenção da vida. E esse é o mecanismo pelo qual o nosso próprio corpo se regenera e diminui o risco da gente ter algum agravo muito significativo ou até da gente morrer pela hipovolemia de santo sangrar, santo perder sangue. E existem algumas maneiras que a gente pode agir mediante ao caso de corte e sangramentos para que a gente ajude o nosso organismo. Muitas vezes a gente tenta agir de maneira intuitiva ou até com técnicas antigas que eram comuns e a gente acaba prejudicando mais ainda, mais dificultando para o nosso organismo conseguir fazer a cicatrização de uma maneira tranquila. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para você a diferença entre uma artéria e uma veia. Isso é muito comum, muitas pessoas se confundem com isso, mas você não vai se confundir mais. Bom, o sistema sanguíneo, o coração, ele é uma bomba hidráulica. Ele bombeia sangue, que é líquido. Então, a gente respira, o ar entra pela nossa via aérea, passa pela traqueia, enche o pulmão de ar. No pulmão tem os alvéolos. Esse ar passa pelo alvéolo, o oxigênio que está no ar passa para o sangue ali, numa troca gasosa que chama hematopoiese, mas não precisa saber esse nome, e ali ele oxigena o sangue. Esse sangue com oxigênio vai para o coração bombeia, manda esse sangue com oxigênio para o corpo inteiro, para o cérebro, para o músculo, para o intestino. O oxigênio chega nesses tecidos, passa para o oxigênio para o tecido e pega o gás carbônico e volta para o coração. O coração bombeia de novo para o pulmão, ele pega o oxigênio e tem dois ciclos, o ciclo cardíaco e o ciclo respiratório pulmonar. Então você vê que coisa maravilhosa. Mas uma coisa importante, quando o coração bombeia o sangue com oxigênio, ele bombeia de uma maneira bastante forte, ele tem uma força muito grande, uma pressão muito grande. Então, quando o coração sai, quando o sangue sai do coração com oxigênio, os vasos por onde vão passar esse sangue com muita pressão, com muita força, são as artérias, que como tem no desenho aí, você pode ver, a artéria ela é mais calibrosa, ela tem a parede mais grossa para segurar essa pressão. Então, nessa representação que tem aí do lado, o sangue vermelho é o sangue com oxigênio, o sangue que está rico em oxigênio passando pelas artérias, e o azul é o sangue rico em gás carbônico que está voltando para o pulmão. Então, o azul é a veia e o vermelho é a artéria. Na prática, os dois são da mesma cor. Se você for ver a estrutura anatômica do ser humano numa cirurgia, os dois são iguais olhando de fora. Você percebe pela consistência, porque um é mais rígido, tem a parede mais forte que o outro. Mas na representação, isso é clássico em toda representação que você vê, a artéria vai estar vermelha e a veia vai estar azul. Então, o sangue arterial é diferente do sangue venoso. E a gente tem artéria e veia. Quando o pessoal fala
de aneurisma cerebral, o que rompe é uma veia. Quando fala aneurisma cerebral, o que rompe é uma artéria. Quando fala da aorta, também é uma artéria. Então, tenha clareza na diferença de artéria e veia. Então, o sangue, quando ele é arterial, o sangramento, quando ele é arterial, você faz um corte, e esse corte e o sangue da artéria, como o coração bombeou com muita força, esse sangue tem pressão, ele sai rápido. E muitas vezes, quando a artéria é calibrosa, a carótida ou uma artéria maior, você consegue observar os jatos saindo na frequência da batida do coração. Isso é bastante comum de se observar. Como eu te disse, a pressão é muito grande. Então, na prática, se você presenciar um sangramento, se tiver saindo jatinhos conforme a batida do coração, um sangramento rápido, é bem provável que seja arterial. O sangramento arterial é mais perigoso que o sangramento venoso. E eu vou te mostrar como agir nos dois casos. O sangue, quando ele sai da veia, ele sai de uma maneira mais lenta. A veia já não tem tanta pressão quanto a artéria. Então, geralmente, quando o sangramento é arterial, ele sai em jatos, seguindo a batida do coração, e quando ele é venoso, o sangue sai babando, sai devagarzinho, sai mais de uma maneira mais tranquila e é muito menos desesperador. E graças a Deus é o mais comum. Bom, em relação ao corte, o que você precisa fazer quando estiver diante de um corte superficial ou profundo? Você vai pegar seu kit de primeiros socorros, como a gente discutiu lá nas primeiras aulas, vai lavar bem as mãos para evitar que infecte aquela ferida. Toda ferida é uma porta aberta. A nossa pele por si só, ela já tem muitas bactérias. Então, uma porta aberta aqui, se a gente não lavar bem as mãos e não higienizar bem o local com degermante, a gente pode causar uma infecção cutânea, que também é muito ruim. Então, você vai pegar o seu kit de primeiros socorros, lavar bem a mão, comprimir o local com uma gase estéreo que tem lá no seu kit, eu te expliquei a importância, por 5 minutos, e esses 5 minutos é o tempo necessário para você ajudar aquele sistema de coagulação, todo aquele sistema que o seu próprio organismo tem de conter o sangramento. Você vai lavar esse ferimento com água corrente e higienizar com o degermante que também tem no seu kit de primeiros socorros que a gente discutiu. É importante você tomar bastante cuidado quando você for fazer a higienização, tomar cuidado para não retirar a casquinha que forma, porque aí você vai estar, como a gente falou, prejudicando a coagulação. O nosso organismo tem um trabalho fisiológico muito grande para conseguir formar aquela casquinha, para aquele sistema de coagulação agir. Então, se a gente retirar, a gente vai estar prejudicando mais ainda, ao invés de ajudar, contribuir com a cicatrização normal do nosso corpo. Um ponto importante que era muito comum, principalmente nos mais antigos, aplicar água oxigenada ou mercúrio cromo, mertiolate. Isso não é necessário. O que é necessário, o que é correto, que é a proposta de te ensinar aqui, é agir exatamente assim. Pegar o seu kit de primeiros socorros, lavar bem as mãos, comprimir o local com gás estérea por 5 minutos, lavar o ferimento com água corrente com o degermante que está no seu kit de primeiros socorros e tomar cuidado para não prejudicar o processo de cicatrização, tirando a casquinha, a famosa casquinha. O mais importante de tudo, é necessário cuidado para a infecção. Toda ferida aberta é uma porta de entrada para a bactéria, e uma bactéria entrando ali, ela pode se proliferar e causar uma infecção. Eu coloquei ali, listei aí para você nesse slide, o que a gente chama de sinais flogísticos, um sinal de que aquela ferida pode estar infectada. Os sinais são vermelhidão, calor, a ferida fica quente, fica vermelha, fica com halo hiperemiado, vermelho, fica com calor, fica quente, bastante dolorida ao toque. Ela pode, se tiver avançada essa infecção, causar febre também. E o mais significativo, que é um sinal muito forte de que aquela ferida está infectada, é a secreção de pus. Um odor, um cheiro ruim pelo próprio processo infeccioso e saindo pus, que é o resultado da reação fisiológica que o nosso corpo tem de luta contra aquela bactéria, é a liberação de pus. Então, se a sua ferida, se você estiver presenciando alguém que você deu o primeiro socorro, que você prestou o primeiro cuidado, e mesmo lavando a mão, mesmo usando degermante, mesmo usando gás estéreo, mesmo assim a ferida infectou, você consegue reconhecer com essas características, vermelhidão, calor, dor, febre e pus. A febre pode ter ou não, a febre só dá em casos mais avançados,
e caso a ferida estiver apresentando essas características, é importante levar esse paciente ao pronto-socorro, que ele vai precisar tomar um antibiótico, que é a medicação responsável por matar as bactérias. E o melhor antibiótico que tem para a pele é a cefalexina. Existem outros, mas a cefalexina é clássico, ok? Se o corte for profundo, é importante, se for um corte mais profundo, significativo, tiver um sangramento ativo, é bastante assustador, né? Principalmente se pegar uma artéria, você perceber que o sangue está jorrando com a pressão de cada batida do coração. É importante levar o membro afetado, deixando mais alto que o corpo. Isso é para a gente aproveitar a gravidade a nosso favor. Então, a gente elevando o membro, a gente vai dificultar a chegada de sangue até esse membro e dificultando assim também o sangramento. Se o sangramento for na perna, como no exemplo que a gente tem aí, a gente elevando a perna, a gente vai usar a força da gravidade a nosso favor, vai chegar menos sangue até aquela ferida aberta e, consequentemente, vai ter menos sangramento. Se nesse caso o membro não tivesse elevado, esse paciente, essa vítima tivesse de pé, o sangue desceria pela força da gravidade e sangraria em maior quantidade. Então, cortes profundos, é importante você elevar o membro que está sangrando e até corte superficial também, isso ajuda pela força da gravidade. Outra questão importante que a gente discutiu ali logo na abordagem de cortes superficiais também é pressionar o sangramento por 5 a 10 minutos. Então, essa pressão que você vai fazer com a sua gase estérea, com a sua faixa que tem no seu kit de primeiros socorros, ela é fundamental para a gente ajudar o corpo, contribuir de uma maneira positiva no próprio processo de cicatrização, de formação ali de toda a atividade plaquetária para que o sangue pare de sair. É muito comum as pessoas tampar um minuto e dar uma espiadinha para ver se parou de sangrar ou não. Daí tampa mais um minuto e dá mais uma espiadinha. E daí quando você vai ver, você acaba prejudicando mais ainda o processo de cicatrização do corpo. Você acaba dificultando mais ainda o processo natural para estancar esse sangramento. Então, você precisa obstruir, fazer pressão por 5 a 10 minutos, contendo a sua curiosidade para ver se parou de sangrar ou não. Então, 5 a 10 minutos. Mais importante de tudo, enquanto você faz tudo isso, chame a emergência especializada, chame o atendimento médico, SAMU 92, Bombeiro 93. Se você estiver sozinho, faça isso ao mesmo tempo, enquanto você dá esse primeiro socorro, já chama ajuda especializada, é importante você agir rápido, e se você estiver acompanhado, enquanto você toma esse passo a passo, enquanto você toma essas atitudes aí necessárias para ajudar a vítima de algum corte de sangramento, você pede para outra pessoa chamar o SAMU 92 ou o Bombeiro 93. Importante, coisas que a gente vê muito em filme, muita gente faz, torniquete. Em casos de sangramento, principalmente sangramentos ativos, bastante significativos, assusta bastante. É bastante comum alguém sugerir de amarrar um pano, de usar ali, às vezes até um aparelho de pressão, para fazer um torniquete para diminuir o sangramento. Essa técnica realmente sim diminui o sangramento, só que ela impede que o sangue com oxigênio chegue nos tecidos e oxigênio os tecidos. Então, o prejuízo que a gente causa para a vítima, que causa para o paciente fazendo o torniquete, é maior do que o benefício que ele vai ter de segurar aquele sangramento. Então, antigamente se fazia isso, hoje em dia a indicação é que não se faça o torniquete. A indicação é eleve o membro para usar a força da gravidade a nosso favor e faça compressão por 5 a 10 minutos enquanto você chama ajuda especializada, SAMU 92, Bombeiro 93. Não faça torniquete. Bom, então eu deixei claro aqui para você como que funciona o sistema circulatório, a diferença de artéria, de veia, para você reconhecer um sangramento venoso, um sangramento arterial, como você agir diante desses dois sangramentos, a importância de você tomar cuidado para não infectar a ferida e caso a ferida infecte, você reconhecer essa infecção e levar até um pronto-socorro para ser tratado com antibiótico e também como você agir diante de um sangramento profundo. Agora eu vou falar para vocês alguns sangramentos que são causas comuns dos pacientes procurarem os pronto-socorros com bastante aflição, com bastante dúvida, com bastante medo, e agora você vai, tendo essas informações, você vai conseguir deixar esses pacientes calmas, pessoas da sua família, caso isso acontecer na sua casa, você vai conseguir tranquilizar todo mundo e agir da maneira adequada. Então, vamos falar agora sobre sangramento nasal, que o nome técnico é epistaxe, sangramento de ouvido, que é a otorragia, sangramento nos olhos, que pode ser por trauma ou por algum outro motivo, que a gente vai falar também,
E sangramento sobre a pele, que são os hematomas. Bom, em relação ao sangramento nasal, extremamente comum sangramento nasal, principalmente quando o tempo está seco. Ele é causado pelo ressecamento da mucosa nasal, a fragilidade dos vasos, às vezes ele pode ser causado por tempo seco, pela própria fragilidade dos vasos, ser um sangramento espontâneo, que a pessoa está lá tranquila e de repente começa a sangrar, ou ele pode ser causado também por trauma, muitas vezes comum em crianças, às vezes coloca o dedo no nariz, coloca o objeto no nariz, traumatiza um vaso, o vaso se rompe, extravasa sangue, como a gente discutiu no começo da aula, e é bastante comum. Sangramento nasal, eu atendo constantemente pacientes que chegam desesperados no pronto-socorro com sangramento nasal, principalmente crianças. Não há necessidade de preocupação em casos de sangramento nasal. Não é uma emergência, ninguém perde a vida por sangramento nasal. E o que você deve fazer? Primeiro, você tem que inclinar a cabeça para trás também para ajudar em relação à gravidade para o sangramento melhorar, comprimir o nariz por 10 a 20 minutos com o mesmo objetivo de estancar esse sangramento e ajudar o corpo a fazer esse processo de cicatrização. E o mais importante de tudo, evitar deglutir esse sangue. Então, a cavidade nasal ela tem uma união com a cavidade oral, então o nariz se liga com a boca. Então é bastante comum, principalmente criança, o nariz sangra, a mãe vira a cabeça para cima, a criança fica engolindo sangue e o sangue é muito irritativo. Ele cai no estômago, ele irrita a mucosa do estômago, irrita toda a parede gástrica e a criança vomita sangue. Isso é comum de acontecer, é uma cena assustadora e todo mundo se desespera, chega no hospital desesperado, mas é pelo fato de ter deglutido sangue. O sangramento nasal por si não denota preocupação. Se esse sangramento persistir, mesmo você inclinando a cabeça para trás, evitando deglutir o sangue, engolir o sangue, fazendo a compressão do nariz, se ele persistir por mais de 20 minutos, você procura sim atendimento médico. Existem algumas técnicas que podem ser feitas no pronto-socorro de tamponagem para fazer com que esse sangramento pare. E é importante, mesmo se o nariz sangrar, se tiver uma epistaxe, parou no primeiro momento, no segundo momento, marque uma consulta com o otorrinolaringologista, o otorrino, para ele poder fazer uma avaliação mais específica e ver se vai ser necessário fazer uma cauterização, queimar aqueles vasinhos que sangrou. Então, sobre epistaxe e sangramento nasal, é isso aí. Eu espero que isso tenha ajudado, essas informações ajudem aí, caso isso aconteça, é bastante prevalente. Vamos falar agora sobre sangramento no ouvido. Sangramento no ouvido, a maior causa que tem de otorragia é devido a trauma, principalmente com cotonete ou com algum objeto que as pessoas têm por hábito pôr no ouvido, no cônduto auditivo, para poder limpar ou coçar o ouvido de alguma maneira. Quando você coloca um objeto no cônduto auditivo, ele tem um fim, ele tem uma parede, que é a membrana timpânica. E muitas vezes essa membrana pode ser machucada, dependendo da profundidade que você entra com esse objeto. A maior parte dos traumas são causados por objetos que são colocados ali no ouvido, simplesmente para coçar o ouvido, e também não denotam gravidade, não são tipos de sangramentos nesses casos que a gente descreveu, que precise de uma ação imediata, que precise procurar o pronto-socorro. É mesmo tentar fazer um tamponar ali, segurar um pouquinho, esperar um pouquinho. Esse sangramento é um vaso, geralmente é um vaso pequeno, ele vai cessar. E, no segundo momento, marcar uma consulta com o otorrinolaringologista também, para poder fazer uma otoscopia, uma avaliação mais detalhada, ver se não tem lesão da membrana ou se não vai precisar de nenhuma outra intervenção médica. Então, sangramento do nariz, epistaxe, sangramento do ouvido, otorragia, sangramento dos olhos. Bom, o sangramento dos olhos a gente vai dividir em dois grupos. Ele pode ser por trauma, que geralmente são sangramentos mais graves, que precisa de um atendimento oftalmológico especializado de imediato. Então, se você estiver diante de alguém que sofreu, que levou uma bolada ou que bateu com um objeto pontiagudo no olho, às vezes pode sangrar, às vezes pode extravasar o líquido do olho, o olho até esvaziar, porque ele é um globo repleto de líquido dentro. E nesses casos, se for um trauma no olho, você não tem o que fazer de primeiros socorros na sua casa como alguém leigo. Você precisa pegar uma compressa de água fria, colocar nos olhos da pessoa e levar para o pronto-socorro. Se você for alguém mais precavido e quiser já estar adiantado, caso isso aconteça, procure na sua região onde é o pronto-socorro de referência oftalmológico.
pronto-socorro 24 horas de referência oftalmológico. Não são todos os hospitais que têm oftalmologista para fazer esse tipo de abordagem. Se você não souber onde tem, vá no hospital mais próximo da sua casa, que dentro do hospital eles vão prestar as primeiras medidas, em seguida eles vão encaminhar o paciente para referência oftalmológica. Todo hospital tem uma referência oftalmológica com oftalmologista 24 horas. O outro tipo de sangramento no olho, que é o mais comum, é o hiposfagmo. O hiposfagmo é aquele sangramento que geralmente acontece no homem e mulher de meia idade, de idade mais avançada, a partir dos 50 anos, que ele vai dormir tranquilo e de repente ele acorda com a parte branca do olho, com a esclera avermelhada, com cor de sangue. Aquilo realmente é sangue. O hiposfagmo nada mais é do que o rompimento de um vaso da esclera que faz com que o sangue se aloje. É como se fosse um hematoma na pele, o sangramento na pele, só que ele é no olho. O hiposfagmo, por si só, ele não é nenhum sinal de gravidade. Então, se por acaso você tiver com alguém que acorde com o olho dessa maneira, é importante você avaliar a pressão arterial dessa pessoa. Ele pode ou não estar associado à pressão alta, mas é importante você descartar, porque se a pessoa tiver com um pico hipertensivo, isso é mais grave do que o hiposfagmo em si. O hiposfagmo é um sinal de alguma coisa mais grave, ou essa pessoa pode não estar com a pressão alta também e ter sido só um sangramento por uma fragilidade vascular, que é bastante comum. Então, caso isso aconteça, veja a pressão da pessoa. Se ela estiver tendo um pico hipertensivo, a pressão tiver mais de 18/10, tiver 20/10, 20/15, leve essa pessoa para o pronto-socorro, que ela precisa ser medicada imediatamente. Se a pessoa não tiver com a pressão alta, não tiver queixa, estiver bem, marque uma consulta com o oftalmologista, não há necessidade de preocupação de imediato. Bom, e agora para a gente finalizar a aula sobre sangramento sobre a pele, hematomas, bastante comum também. Eles são causados por trauma, então o trauma, o impacto físico faz com que o vaso se rompa, o sangue ele extravasa para dentro do tecido subcutâneo e se acumula, se aloja ali na pele, e o próprio organismo ele tem o mecanismo para reabsorver aquele próprio sangue. Então você deve perceber que o hematoma muitas vezes ele muda de cor. Primeiro ele fica roxo, vermelho nos primeiros dias. Eu coloquei um esquema aí para você entender. Ele fica vermelho, roxo, que é a hemoglobina extravasada até 3 dias. Depois a hemoglobina ela vai sendo degradada em biliverdina, aquela lesão fica esverdeada até o final da primeira semana. Depois ela fica mais amarelada, porque a biliverdina é degradada em bilirrubina, e depois ela é degradada em hemosiderina, que é castanho, até que por fim esse sangue todo é reabsorvido pelo nosso organismo. Então, o hematoma ele é um sangramento subcutâneo e o hiposfagmo é um sangramento na esclera. O hematoma também não há motivo de preocupação, geralmente eles são decorrentes de batida, né? Então, se for tiver a pessoa apresentar muitos hematomas sem ter nenhum tipo de trauma físico, é importante marcar uma consulta com o seu médico também para fazer um estudo para ver se não tem nenhum problema de coagulação, mas é menos comum. O mais comum mesmo é causado por trauma. Não há motivo de preocupação. O que você precisa fazer é tomar o analgésico se tiver dor e ter paciência que ele vai obedecer todo esse mecanismo de degradação. Em 2 semanas, 3 semanas, ele vai estar totalmente reabsorvido. Então, a gente falou sobre sangramento nasal, epistaxe, sangramento de ouvido, otorragia, sangramento nos olhos, a gente dividiu em 2 grupos, traumas e hiposfagmo, e sangramento sobre a pele, que são os hematomas. E aqui a gente encerra a nossa aula sobre sangramentos, cortes superficiais, cortes profundos e também outros tipos de sangramentos. Se você tiver alguma dúvida, manda para a gente por e-mail, depois a gente vai fazer as aulas respondendo as dúvidas e colocar aqui na área de bônus. E comente aqui também, dê a nota para o vídeo, todo comentário ele é muito válido para a gente melhorar cada vez mais. Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.